Não faz muito tempo. Olha como a bola estava se perdendo, né? Tava fora já. O gramado sintético ele me surpreendeu hoje. É muito bom. É muito bom. É macio, tão ou mais macio que qualquer gramado de grama mesmo, porque ele é macio e propõe um jogo que, se a bola der na canela, ele é dedo duro, ele entrega, porque não tem buraco. Então eu não sei, cada um tem uma ideia, né? As pessoas, eu respeito quem não gosta, quem não se sente à vontade no sintético, quem tem algum problema de articulação, como o Neymar tem, daí o sintético faz ruim para ele, por causa do tornozelo, a gente tem que entender. Agora, esse campo do Palmeiras aí está muito bom para se jogar. Vocês viram bem aí, né? Primeiramente, o Giai simulando de maneira grotesca uma falta, ou nenhuma falta, um contato que não existiu, simplesmente não existiu. O Cuca falando do gramado sintético na última partida, na coletiva de Palmeiras e Santos, foi muito sincero e honesto sobre o sintético, que é a opinião, na verdade, que eu tinha logo após a reforma do sintético do Palmeiras, esse novo sintético, que eu olhei, no pingar da bola, já deu para perceber que é idêntico ao gramado natural. Consequentemente, ao pingar da bola sendo idêntico, para questões de lesão, movimentação que possa ocasionar lesão, vai ser no mesmo nível do gramado natural, certo? Então não tem o porquê do chororô, ainda que ele cite ali o Neymar. E por que eu quero trazer esse vídeo aqui à tona com esse título e com esses dois vídeos de início? Primeiramente, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os palmeirenses. Se você compartilhar da mesma opinião ou de uma opinião contrária, comente aqui e vamos debater, porque hoje na mídia palestrina, de modo geral, tendo em vista aqui onde a gente tem acesso, né, para se comentar, para se participar, tá faltando debate de opiniões diversas, diferentes, debate mesmo, cara a cara, ou sendo por vídeo, chamada ou não, mas com opiniões divergentes, para se colocar os pingos nos is e a gente tentar elevar o nosso clube, elevar de modo geral o Palmeiras. Mas voltando ao assunto do tema do vídeo, primeiramente a questão do Giai. Eu não quero julgar o Giai por causa disso, primeiro porque absolutamente todos os jogadores fazem ou já fizeram isso. Isso é cultural, certo? Tentar enganar o juiz é cultural. Isso para mim mostra, não só é forte dizer isso, mas mostra assim uma desonestidade da própria pessoa, mas também mostra a desonestidade geral da sociedade, porque os jogadores do mesmo time aceitam, do adversário só rebatem porque é do adversário, quando é dos mesmos times eles aceitam. Os juízes todos sabem que há esse tipo de coisa. Não há uma norma para o VAR intervir nesse tipo de lance, que para mim deveria ser, para acabar com isso, deveria ser cartão vermelho para expulsão, esse tipo de simulação, porque você está ludibriando o árbitro em algo que simplesmente não aconteceu. Você de fato fingiu. Uma coisa é um contato, quando há um contato, mínimo que seja, e o cara faz um escarcéu, ainda houve o contato. Talvez não seja tanto para vermelho, a depender dos casos. Mas esse tipo de caso específico do Giai, para mim, é algo que deve ser rebatido assim, no mais alto nível de como posso dizer, faltou a palavra agora, mais alto nível de correção, de punição. Então, cartão vermelho e punição, justamente para virar de exemplo, se tornar exemplo e acabar com essa coisa, porque isso atrapalha muito o futebol. O que eu quero trazer? Isso e juntar com o Cuca. O Cuca foi muito honesto, certo? Quando ele falou do gramado sintético, ele fez uma análise para mim corretíssima. Falou da questão da bola e também da movimentação dos jogadores, para jogadores que têm problema em articulação de tornozelo, de joelho, que o sintético pode atrapalhar ali. É engraçado que uns falam em relação à articulação, outros falam em relação ao impacto de tanto correr, pular, dar o impacto da grama.
não há uma opinião certa, é isso, o sintético é ruim por causa disso. Um fala uma coisa, outro fala outra e tal. Não é 100% convergente. Já mostra aí por si só que já é uma, eu não vou dizer uma mentira completa, mas uma quase mentira completa. E quando o Cuca fala isso, mesmo no Santos, com o Neymar, que é o que mais rebateu isso, mais rebate essa questão no gramado, para mim mostra, além de toda essa questão da honestidade, da sinceridade, a gente sabe como que é o futebol. O Cuca já falou em outras vezes, até na época do Palmeiras, que ele era palmeirense, né, na infância, quando jogou no Palmeiras e tal. Então, assim, ele tem uma relação boa com o Palmeiras, de tanto Palmeiras instituição, quanto também em relação à torcida. Em 2017 ele saiu não tão bem, mesmo assim, 2016 é muito maior. Em 2017 ele nem queria voltar, ele voltou mais para ajudar e não conseguiu. O Cuca tem os seus problemas, os embatezinhos, talvez ego, talvez simplesmente por ser uma pessoa problemática, mas como treinador, ele é um cara, dentre os brasileiros, há anos, é o único que consegue, trabalho após trabalho, claro, a última vez no Atlético foi mal, no Santos ele já não está tão bem, mas com suas dificuldades, dá para ver que no Atlético Mineiro ninguém consegue ir bem, no Santos, idem. Nos times que ele passa, ele sempre deixa uma marca registrada. E sempre é uma marca, normalmente uma marca ofensiva. Por que eu quero ele no Palmeiras já para amanhã? Ficou meio óbvio, né? Marca ofensiva. Eu quero um time do Palmeiras ofensivo. Aí você vai me falar, mas o Palmeiras ele tem o melhor ataque, tem a melhor média de gols da Libertadores dos últimos anos, do Brasileirão dos últimos anos. Cara, para mim não basta. E quando eu falo que não basta, se estou olhando assim, né, friamente, se torna até meio burrice falar da minha parte, falar que não basta ser o melhor de tudo. Não faz sentido. O que eu quero dizer é que esses números são mascarados. Os números do Palmeiras são feitos contra Sporting Cristal, da vida, Cerro Porteño, da vida, Delfim, da vida. Esses times. Eu quero saber, eu não sei se alguém já fez essa análise dos jogos grandes contra os 12 grandes ou contra, não só a G6, os 12 grandes em mata-mata. Ou pegando os times de fora, das oitavas de final para frente. Quantos desses gols, a porcentagem desses gols foram feitos em fase de grupo e em mata-mata? Quando chegou no mata-mata, quando pegou time forte, time grande, quantos desses gols foram feitos? E aí, mais do que isso, eu não quero olhar só o resultado final, eu quero olhar, fazer uma análise completa dos jogos. Qual desses jogos o Palmeiras de fato criou oportunidades de gol? Ou o Palmeiras dependeu apenas de individualidades que ocasionalmente estavam bem nos dias, conseguiram fazer boas jogadas ali individuais, contou com falhas do adversário e realizou os gols. Tem mérito o trabalho do Abel nisso? Tem. Só que é muito pouco. A gente vai vendo que ano após ano o time vai melhorando, a questão do elenco vai melhorando, e eles continuam batendo na mesma tecla do estilo de jogo pobre. Muito pobre. De repertório, não vou dizer zero, porque é um repertório único. É o mesmo estilo de jogada, cruzamento para a área. Se resume o trabalho do Abel, é isso. Nos bons momentos, ele utilizava bem essa jogada como uma variação. Hoje, é ela, apenas ela, e quando surte uma jogada na cabeça de algum jogador ali, que acontece ali um passe, uma finalização de fora, uma jogada, um rabisco, um drible, uma jogada individual, que sai alguma coisa diferente. Caso contrário, é batendo na mesma tecla o jogo inteiro. Para mim, tá mais do que óbvio, e claro que é muito pouco para um time do Palmeiras, para esse time do Palmeiras ou para o Palmeiras em toda a sua história, mas principalmente para esse de investimento bilionário. E ainda nada se foi feito, nada é feito. Então eu acho que o Cuca, tendo em vista que tem a sua história no clube, tem as suas particularidades pessoais ali, sim. Não pensa um trabalho a longo prazo, o próximo treinador do Palmeiras, simplesmente porque tem troca de mandato da Leila do ano que vem, então não faz sentido você trazer um treinador para 5, 6 anos de novo. Não faz, pode acontecer, pode. Se o cara ir bem, ele vai ficar.
mas não tem que ser essa a ideia. Ou seja, se trouxesse, por exemplo, um Renato Gaúcho, eu já imagino o Renato Gaúcho um treinador com um projeto mais longo. Os trabalhos dele normalmente são mais longos. Então eu acho que não faria nesse momento tanto sentido, ainda que, de modo geral, eu preferiria o Renato Gaúcho ao Cuca. Mas hoje, olhando isso e o tapa na cara que ele deu no Abel, nesse sábado, para mim ficou mais do que claro que ele precisa sim, ou melhor, o Palmeiras precisa sim de um treinador melhor. E eu estou dando a opção aqui, estou dando a dica à Leila Pereira do Cuca. Não vai acontecer, isso é muito óbvio, mas eu tenho que expressar minha opinião e vou continuar expressando, vou continuar mostrando para quem quiser ver, porque a maioria infelizmente não quer ver, mas quem quiser ver vai estar vendo aqui sim nesse canal as desonestidades intelectuais, as incapacidades do Abel Ferreira. Eu vou mostrar até ele sentir vergonha do trabalho ridículo que ele faz.